ouvir a palavra de Deus. Então, dando continuidade à ministração que a gente iniciou, né, no culto passado sobre frutos do Espírito Santo. E eu quero ler agora com você Efésios capítulo 4, versículo 2. Efésios capítulo 4, versículo 2. Efésios 4, versículo 2. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe, faça suas anotações, que é importante, né? Faz bem anotar o que a gente está ouvindo a respeito da palavra de Deus. Olha só o que diz. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Novamente, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Vamos dar continuidade a partir do que vamos chamar aqui, né, fruto do Espírito Santo, a paciência, né? Paciência. Ou então, longanimidade, né? Tem algumas Bíblias que colocam como longanimidade. Algumas traduções colocam assim, que é a paciência, é o amor que suporta a falta de cortesia, né? A falta de cortesia e amabilidade por parte dos outros, que suporta a falta de cortesia e amabilidade por parte das outras pessoas. Quando você tem longanimidade ou paciência, você suporta muito, vamos dizer, vamos colocar aqui a grosseria, né? Você suporta a falta de amor por parte de outras pessoas. Você suporta, muitas das vezes, uma má resposta. Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Vamos abrir aí também. Segundo aos Coríntios, capítulo 6. A partir aí do versículo... Deixa eu pegar aqui. A partir do versículo 4. Diz o seguinte. Em tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Olha só, mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Então, quem tem este fruto, né, do Espírito Santo, quem é cheio do Espírito Santo e o fruto paciência é produzido, não é? Consegue suportar calamidades, consegue suportar aflições, consegue suportar tempestades, não grita de medo, não se desespera, não fica, vamos dizer, sem saber como agir, porque o próprio Espírito Santo que está em nós nos orienta
nos direciona. Olha só o que Paulo escreve aqui. Vamos ler novamente, 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 4. Olha só, em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Então, você quer mostrar que é um verdadeiro servo do Senhor? Não fique apenas no exterior, no que é externo, porque santidade não tem nada a ver com o que é externo, né? Mas tem a ver com o interior. Ontem eu estava conversando aqui com o Raulzito, né? Com o irmão Ezequiel, e a gente estava justamente conversando a respeito disso, sobre a santidade. Muita gente liga a santidade com o exterior e não com o interior. Verdadeiros servos de Deus suporta pacientemente, olha só o que Paulo escreve: suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Eu já vejo gente questionando, murmurando, abandonando a fé por causa do coronavírus. Como é que Deus permite que este mal, que o mundo viva essa calamidade, que o mundo viva essa pandemia terrível que está, né, acabando com até mesmo servos do Senhor? Que Deus é esse? Na verdade, esta pessoa que questiona, que murmura desta forma, ainda não teve um verdadeiro encontro com Deus, não produz o fruto, né, do Espírito Santo, não tem a paciência, não tem a longanimidade. Porque quem tem, suporta pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Olha aí o que Paulo diz, o que ele enfrentou. Fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, por nosso entendimento, por nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Você se encaixa nisso aqui que acabamos de ler? Esse momento é para refletirmos, meditarmos e questionarmos a nós mesmos. Será que eu me encaixo nesta descrição? Longanimidade, podemos dizer que é a paciência de forma contínua, né? De forma contínua. O interessante é que, olha só, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler aí. Deixa eu abrir aqui. Não carregou a Bíblia. Agora, aí ó, versículo 16. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Paulo está dizendo aqui que Jesus foi paciente para com ele. Paulo reconheceu a paciência de Jesus para com ele, né? Paulo fala que por ele ser um miserável pecador, né, Jesus foi paciente para com ele. E nestes versículos que a gente leu aqui, no capítulo 6 de 2 aos Coríntios, Paulo
fala, né? A gente pôde ver aqui que ele fala claramente o resultado daquele que é paciente, daquele que tem o fruto do Espírito Santo, daquele que tem a longanimidade. Você já questionou a Deus por causa do que nós estamos vivendo? Por causa dessa pandemia? Você já foi diante de Deus e falou: Senhor, por que isso? Como é que o Senhor permite isso acontecer? Um exemplo de alguém que foi longânimo, né? Teve longanimidade, Jó. Tem melhor exemplo do que ele? O tanto de coisa que ele suportou, o tanto de coisa que ele suportou pacientemente, sem praguejar contra Deus. Temos que ser longânimos, temos que ter longanimidade. Benignidade é o próximo, nós vamos falar. É uma forma de amor compassivo e misericordioso. É a virtude que nos dá condições de sermos gentis, amorosos para com os outros, expressando expressando compaixão, expressando brandura, né? A benignidade de Deus na vida de Paulo, por exemplo, impediu que o carcereiro se suicidasse. Lembra lá de Atos capítulo 16? Paulo demonstrou compaixão para com aquele homem, para com o seu carcereiro. Se ele não tivesse a benignidade, se ele não tivesse o Espírito Santo, ele deixaria aquele homem se matar. Que se mate, é meu carcereiro, me maltratou, me torturou, me prendeu e estava aqui garantindo que eu não me soltasse. Que se mate mesmo, tô nem aí, que se destrua, né? Mas ele tinha a benignidade do Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo agindo nele, e por isso ele impediu que aquele homem se matasse. A benignidade nos faz enxergar o próximo, né? Por mais que seja terrível, por mais que seja pecador, nos faz enxergar o próximo que dá trabalho, que machuca, que fere os outros, como um ser humano miserável que precisa de Jesus, que precisa da graça de Jesus. A benignidade nos leva a perdoar aquele que nos fere, porque nos faz agir com amor, com brandura, né? Com compaixão. Será que nós temos? Será que agimos com benignidade? É uma forma de amor compassivo e misericordioso. Jesus age dessa forma com a gente o tempo todo, porque o que nós merecemos, Ele não nos dá. O que nós merecemos, Ele não nos dá. Misericórdia, benignidade. Aí tem o salmo, né? O salmo: a sua benignidade dura para sempre. Tem muita gente neste momento precisando agir com benignidade para com seus entes queridos, para com seus familiares, para com o filho que dá trabalho, para com a filha que dá trabalho, porque Jesus é benigno para com você. E se você tem um Espírito Santo, você deve ser benigno, deve agir com compaixão, com brandura,
gentil. Nós estamos vivendo um tempo de ausência de ternura nas pessoas, né? As pessoas estão vazias de gentileza, de ternura, de amor, de compaixão. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas cheias de raiva, de ódio, de rancor, Estamos vivendo um tempo de pessoas agressivas. Ou seja, vazias do Espírito Santo. Vazias de Deus. Repito, Paulo poderia ter deixado aquele homem se matar. Aquele homem amarrou os pés dele, amarrou as mãos dele. Nem tratou dos ferimentos dele, pelo menos. Não, jogou ele lá na prisão, do jeito que estava, ferido, né? Amarrou os pés, amarrou as mãos dele, de Silas. E aí, quando ele viu que a prisão estava aberta, que algo aconteceu, ficou com medo, foi tirar a própria vida, Paulo impediu. Não faça isso, estamos aqui. E ainda pregou o evangelho. E aquele homem foi salvo, foi liberto. Para pregarmos o evangelho, devemos ter este fruto, a benignidade. Como se pregar o evangelho sem benignidade? Como pregar o evangelho sem olhar para o próximo como uma pessoa necessitada de Jesus, como todos nós somos? E aí o próximo, bondade. Aí muita gente acha que benignidade é a mesma coisa de bondade, né? Na verdade não é. Bondade é a prática do bem. Vamos dizer, o amor em ação. É você agir sempre com bondade, abençoando, causando o bem ao próximo, né? Causando o bem ao próximo. Romanos 15, versículo 14. Eu, da minha parte, irmãos meus, estou persuadido a vosso respeito, que vós já estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento e capazes vós mesmos de admoestar-vos uns aos outros. A bondade nos faz praticar o bem de forma que a gente faz as coisas visando, né? A gente faz as coisas com o objetivo de promover o bem a nós mesmos, mas também ao nosso próximo. A gente não olha, a gente não faz as coisas visando só o nosso bem. Quem tem bondade não é individualista, né? Quem tem bondade jamais vai ser individualista, porque ele não pensa só nele mesmo. Porque a bondade, como eu disse, é o amor em ação. Tudo que a pessoa faz, ela está fazendo com o objetivo de abençoar, de ser bênção para o seu próximo. Um casamento não funciona sem este fruto aqui do Espírito Santo, por exemplo. Para você ver, né? O casamento precisa de Deus, a família precisa de Deus, precisa do Espírito Santo, porque precisa de bondade, precisa do amor em ação. O marido não pode viver pensando só nele, tem que pensar na esposa, tem que ser bênção para a esposa, como a esposa tem que ser bênção para o marido, para os filhos. Então, o casamento só funciona com o Espírito Santo agindo.
nos faz também alcançar o favor de Deus. Né? Provérbios capítulo 12, versículo 2. Um homem de bem, ou seja, quem tem bondade, quem tem o Espírito Santo, alcançará o favor do Senhor. Mas ao homem de perversos desígnios, ele condenará. Podemos dizer que bondade é o amor generoso e caridoso. Se antes fazíamos o mal, praticávamos o mal, agora Jesus Cristo nos capacita para sermos bons para com o nosso próximo. Até mesmo para aquelas pessoas que julgamos não merecedoras do bem. Não é? Hoje de manhã, a Glaucia me contou um negócio que ela viu, né? Uma reportagem que ela viu. E aí ela pegou e falou, naquele momento a gente fala, né? Não sei se os irmãos viram, né? Uma mulher que tentou se matar com a filhinha, né? De 2 anos. E falava para a criança se despedir, né? Do pai no vídeo. Ela gravou o vídeo. Gravou o vídeo ali, falando para a criança se despedir, falando, vamos lá, vamos se matar. Perguntando, vamos se matar? E a criança respondendo ali, né? Do jeitinho dela, sim. E aí ela pega e fala, se despeça do papai, diga que você nunca mais vai ver ele, né? Que ele nunca mais vai ver você. E a criança começava a dizer, não quero, né? Não quero. E aí ela pegou e jogou o carro na frente do caminhão. E aí a gente pensa, né? Tomara que morra mesmo. Tá lá, tá gravemente ferida, né? Mas aí a gente pensa, com a carne, com o nosso senso de justiça, né? Carnal, tomara... Né? Com a indignação. Com a indignação, tomara que morra mesmo. Não queria morrer? Então que morra. Não queria morrer? Agora que morra mesmo. Aí temos o Espírito Santo, que nos faz ser bondosos, benignos, né? Não. Precisa de Jesus. Ela precisa ter um encontro com Jesus. Porque se ela tem Jesus, tudo isso nela é transformado. Tudo isso nela é transformado. Olha só que e o interessante é que é difícil pensar nisso. Nossa. É complicado você pensar dessa forma. Só o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a pensar desse jeito. Para nos capacitar a pensar desta forma. Como é que a gente olha para um homem que estupra, né? Que mata... Um homem que vai lá, pega uma mulher, judia dela, estupra e aquela coisa toda e fala, merece ser salvo, merece ter Jesus. Quando a gente Eu tenho que acrescentar porque foi o que aconteceu comigo. Uhum. Gente, a minha filha tem quase 2 anos. Sabe, você pega aquela criança, a mãe colocou a criança no carro e ficava falando, vamos lá se matar, vamos lá se matar. Como se fosse, vamos tomar um sorvete? Gente, eu não tenho vergonha de dizer, porque vocês sabem, eu sou aqui totalmente transparente com vocês. O meu primeiro pensamento impulsivo ali naquele momento em que o repórter falou, a mãe está internada em estado grave e a menina, graças a Deus, não aconteceu nada com a menina. Ela teve ferimentos leves. Mas o meu primeiro pensamento, não vou mentir e falar que eu fui santa, não. Não fui. Meu primeiro pensamento foi, tomara que morra. Tomara que morra. Justamente isso, não queria morrer. Por que ela fez isso? Porque o ex-marido arrumou uma namorada. E ela fez isso, né? Não aceitou. Acho que, sei lá, devia ter uma esperança que ia voltar e o cara arrumou uma namorada. E essa foi a reação dela. E aí, gente, eu pensei 1 segundo. 1 segundo. E logo em seguida eu já pedi perdão pro Senhor. Senhor, me perdoa. Me perdoa, meu Deus. Ô Senhor, toma essa mulher nas tuas mãos e cura ela para que ela viva e seja curada por completo.
O Senhor tem algo na história dessa menina. E aí, quando você é cristão e faz um esforço, busca os frutos do Espírito Santo, e faz um esforço constante para que eles sempre se renovem em você, você consegue pensar. Depois eu estava comentando com o pastor Henrique, assim, Henrique, poxa vida, quão perturbada essa mulher pode estar. Ah, mas nada justifica, porque ela foi lá e gravou um vídeo, ela fez de caso pensado. Mas que tipo de educação? Quando a gente é cristão, a gente consegue ir mais longe, sabe? A ponto de pensar, que tipo de educação ela teve? Não ensinaram ela a lidar com a rejeição, com frustrações? Coitada! Por que ela é assim? E aí eu, depois de ter ficado envergonhada, de ter pensado, eu tenho certeza que qualquer um de vocês pensaria isso também, ainda mais a gente tendo um filho, eu falei, nossa, que bom, eu ainda tenho jeito, sabe? Quando a gente pensa assim, né, Henrique? Glória a Deus, Deus então, está... O Espírito Santo, né, nos faz agir com compaixão, com bondade para com o próximo. Glórias a Deus. Sem o Espírito Santo, como nós viveríamos? Né? O que seríamos sem o Espírito Santo? E aí também a gente vai ver aqui sobre fé. É interessante que a gente entenda que fé não é apenas crer, não é apenas confiar. Claro, é você crer, confiar, mas é algo ainda mais profundo. Fé é a firmeza, né? A palavra hebraica que define fé, como a gente já até pregou aqui em um culto, é emuná, né? Que traduzido dá esse entendimento de firmeza, de fidelidade. Fidelidade. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel e por isso nós devemos ser fiéis a Ele, né? Fé, quem tem fé é aquela pessoa firme, que não abandona, não larga de Jesus por nada. Se uma pessoa afasta do evangelho, se desvia e diz, eu me desviei porque fulano de tal fez tal coisa, porque eu vi tal coisa dentro da igreja, eu vi o pastor fazendo tal coisa, porque o pastor não falou comigo, não me deu a paz do Senhor, me maltrataram dentro da igreja. Claro, não deve acontecer isso, a igreja não deve ser o lugar onde somos maltratados, onde as pessoas nos olham de forma, vamos dizer, né, nos olham torto, com julgamento. Se isso acontece é porque estas pessoas estão sem o Espírito Santo, né? Não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. E quem desvia porque por causa de alguma coisa que alguém fez, é porque não está firme em Jesus. Não tem a verdadeira fé. Não é firme em Jesus. Porque, através da fé, nós nos mantemos fiéis ao Senhor em qualquer circunstância. Nós descobrimos se temos esta qualidade, essa virtude, quando somos desafiados à infidelidade, seja por causa de alguém ou por causa de alguma tentação, né? Quando somos tentados. A fé é o amor em sua fidelidade a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos abrir aí. Vou até abrir aqui na nova versão transformadora, na NVT, para a gente ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações.
elas mostrarão que a sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro. Assim, sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Tem muita gente que afastou, que se desviou, né? Tem uma pesquisa que diz que o ateísmo aumentou muito, principalmente na Europa, né? Depois da pandemia aí. É porque essas pessoas nunca tiveram fé. Nunca... a fé dessas pessoas não era autêntica. Não estavam firmes em Jesus. Se serviam a Jesus, se frequentavam a igreja, era por qualquer outra coisa, menos por verdadeiro amor a Deus. A mansidão é a virtude que nos torna pacíficos, com serenidade e brandura diante, olha só que interessante, diante de situações irritantes, perturbadoras, aquelas situações que desagradam a você. Mansidão nos faz ter calma, enquanto outras pessoas estão quebrando tudo. Mansidão nos faz agir com calma, com brandura, com tranquilidade, com serenidade. Sabe aquela situação que é estressante? Quando uma pessoa faz algo irritante, que incomoda. Quem tem o Espírito Santo, quem tem a mansidão, a carne, é claro, né? Não vamos também ser hipócritas. A carne quer entrar em ação, mas o fruto do Espírito Santo vai lá, sufoca a carne e agimos com mansidão, com calma, com tranquilidade. Isso daqui, meus irmãos, não é, vamos dizer assim, Deus mudando a sua personalidade, não. É Deus te capacitando a agir de forma diferente. Porque o crente que é estressado, que é brigão, que por qualquer coisa já se altera, já muda o humor, está faltando o Espírito Santo. Porque antes de conhecermos a Jesus, é compreensível sermos estressados e nos irritarmos com qualquer coisa, né? Com qualquer coisa que nos contraria. Quando não temos o Espírito Santo, é normal. Agora, quando temos o Espírito Santo, se você ainda... não dá nem para dizer assim, né? Quando temos o Espírito Santo, se você ainda age dessa forma, se você age dessa forma, é porque você não tem. É porque você não tem. Se você está na igreja, se você serve a Jesus Cristo, aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, e ainda age dessa forma, é porque a sua conversão, a sua fé não é autêntica. Você ainda não teve um verdadeiro encontro com Jesus e está precisando. Já recebi aqui mensagens de pessoas falando: pastor, ore por mim, porque eu ando muito estressado, eu brigo por qualquer coisa, eu grito com o marido, eu quero chutar todo mundo, quero quebrar as coisas. Não adianta eu orar por você, se você age assim.
O que você, na verdade, precisa não é de oração, é ter um verdadeiro encontro com Deus para receber o Espírito Santo e ter mansidão. Ter o fruto do Espírito Santo. Olha só que o convite de Jesus em Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Quem não tem mansidão, que não tem este fruto do Espírito Santo, não tem paz. Você já viu uma pessoa estressada, agoniada, ter paz? Você nunca vai ver aquela pessoa em paz. Você sempre vai ver aquela pessoa em tribulação, atribulada. E aí Jesus fala, né? Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Sabe o que Jesus está falando? Receba o Espírito Santo que dá mansidão. E a mansidão nos faz descansar. Porque a falta da mansidão nos faz viver atribulados, agoniados. Meu Deus. Agoniados, sem paz. A gente não dorme direito, né? A gente vive em agonia constante. Não sei. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 23. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 23. Olha só o que vai dizer. Vamos ler. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo, sigam os seus passos. Ele nunca pecou e nunca enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Isso é mansidão. Aquela pessoa vai ver, agiu daquele jeito comigo, eu não levo desaforo para casa. Crente que age assim é crente sem o Espírito Santo, sem mansidão. Ou então, tem uma coisa que o povo fala, eu sou convertido, mas a minha mão não. Gente, misericórdia. Tá faltando o Espírito Santo, a mansidão. E aí, por último, para a gente encerrar, deu para a gente falar de todos, a temperança, o domínio próprio, né? Temperança, domínio próprio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E por isso Ele não nos domina, por isso que Ele não nos controla, não faz de nós os seus fantoches, né? Mas nos guia na verdade. E além da orientação do Espírito Santo, Deus nos dá e podemos contar com o domínio próprio que atua como um freio contra as paixões da carne, contra os impulsos carnais, contra tudo aquilo que há em nós que vai contra os propósitos de Deus para a nossa vida. Podemos dizer que o domínio próprio age lado a lado com a mansidão. Quem tem mansidão tem domínio próprio. Porque o domínio próprio nos faz sermos autocontrolados, né? Nos controlamos. A gente está naquela situação que a nossa carne quer agir com violência, né? Com rispidez, com braveza, mas a gente olha, a gente pensa, se controla,
e age com mansidão. Então, domínio próprio anda lado a lado com a mansidão. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13 diz: Não sobreveio tentação a vocês que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Ou seja, a pessoa que diz que pecou porque foi tentado e não aguentou, é porque decidiu não agir com domínio próprio. Decidiu não ter o domínio próprio. Na hora, falou: Espírito Santo, sai voado daqui. Vai embora, porque eu não quero ter nenhum dos seus frutos que me permitem me controlar. Porque eu quero, de fato, pecar. Porque aqui aqui tem 2 pontos. Primeiro, Deus não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. Então, toda a tentação que sofremos é capaz de ser vencida, é capaz de... Nós somos capazes de vencer. Nós somos capazes de vencer. Toda a tentação que sofremos, somos capazes de vencer. Porque Deus, repito, não permite que sejamos tentados além da nossa capacidade de suportarmos. E o outro ponto é que diante da tentação podemos contar com domínio próprio. Então não tem para onde fugir. Se nós pecamos, é porque decidimos, abrimos mão, né? É porque abrimos mão do Espírito Santo, abrimos mão do Espírito Santo, do domínio próprio, abrimos mão da capacidade que temos divina, que recebemos de Deus, de vencermos, de suportarmos a tentação. Ainda em 2 Pedro, agora, na verdade, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: Temos, portanto, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então, Deus sempre nos dá o escape, nos dá a capacidade para vencermos a tentação. E através do domínio próprio, o cristão, verdadeiro cristão, avalia que a vontade de Deus é mais importante do que a sua vontade carnal de cometer o pecado. E assim, ele vence a tentação, ele vence o seu impulso carnal. Então, meus irmãos, eu espero que você tenha aprendido. E você que ainda não tem um desses frutos aqui, você que não tem mansidão, você que não tem domínio próprio, você que não é benigno, né? Você que não é paciente, busque hoje tudo isso. Busque o Espírito Santo e você viverá o melhor de Deus para a sua vida. Você viverá o melhor que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que Deus tem para nós é bom, né? Tudo que Deus tem para nós é maravilhoso. Eu estava aqui pensando, gente, como é bom a gente escolher ter os frutos. Eu fico tão feliz comigo mesma e agradecida demais a Deus quando os frutos do Senhor se manifestam na minha vida através da minha escolha. Porque é a escolha mesmo, né, que a gente faz o tempo todo. Quando uma situação ruim, uma situação que nos incomoda se apresenta, a gente respirar fundo e escolher
confiar no Senhor, escolher ter os frutos do Espírito Santo. Porque, gente, é isso que nós temos aprendido. Para a gente ficar de pé, a gente tem que ter os frutos do Espírito Santo. Você vê, se você se estressa, você só cansa, a imunidade baixa, a gente fica com problema de saúde, várias coisas ruins acontecem. Se você não tem o domínio próprio, várias coisas ruins acontecem. E aí a gente, quando tem os frutos, quando uma situação de estresse está acontecendo e a gente respira fundo e fala, não, eu não vou me estressar. Eu vou usar o domínio próprio numa situação como essa. A gente fica bem, a situação se resolve mais rápido. E é isso também que é viver em abundância. A gente tem aprendido isso. Viver em abundância é viver nessa plenitude, nessa alegria, nessa paz que o Espírito Santo nos dá. Gente, nem sempre é fácil, né? Tem hora que a carne quer falar mais alto mesmo. E principalmente para pessoas que são mais... Porque tem gente que já é mais calmo, né? Tem uma natureza assim, a pessoa já é mais calma, a pessoa já é mais mansa, é o temperamento dele. E aí fica mais fácil, né? Você olha para aquela pessoa assim, você fala, meu Deus, eu não acredito, como é que consegue ficar calmo? Para as pessoas que são mais sanguíneas, são mais impulsivas, não é fácil. Só que é tão gostoso a gente lembrar, né? E a gente poder dizer, é justamente naquilo que não é fácil para nós, que Deus age, que Deus nos ajuda e nos dá graça. Nossa, porque é tão compensador a gente deixar o Espírito Santo nos encher dos seus frutos. E quando a gente faz o bem também, quando a gente pratica, né, a bondade. As pessoas falam assim, pessoas que gostam muito de dar presentes, de doar, de fazer caridade, falam algo que fica até parecendo, né, frase feita, mas é verdade. Você fazer o bem, a gente tem uma amiga que fala, eu gosto mais de dar presente do que de receber. Sabe, eu gosto muito de agradar alguém. É isso, o que vem do Senhor, os frutos do Espírito Santo trazem para nós, mesmo que você esteja fazendo algo de bom para alguém. Você é abençoado. Oi, Alex, que bom que você está aí. Como é que você está, meu filho? A Rose, como é que vocês estão? Nossa, sumidos, né? Esses dias eu falei, Henrique do céu, a gente tem que falar com a Rose e com o Alex. E foi tanta correria que acabei não pegando o celular. Mas como é que vocês estão, hein? É isso, gente, sabe? A gente poder fazer o bem, poder pegar aquilo que você tem de melhor. E às vezes eu falo de caridade, também não é só fazer o bem com algo material. Sabe quando você para abençoar alguém com um abraço, com um conselho, com uma oração? Olha, tem um exemplo claro disso. A nossa irmã Lilian dos Anjos, que é a professora também, que está sempre com a gente aqui nos cultos, Henrique, ela comentou agora há pouco, com certeza você não viu porque você estava pregando, voltei, né? Ela escreveu mais ou menos assim, voltei, eu fui orar e uma mulher aceitou Jesus agora. Olha que coisa tremenda, durante o culto alguém chamou ela, bateram na porta dela, pedindo para orar, né, por essa mulher. Ela orou e a mulher aceitou Jesus. Olha que coisa tremenda. Ah, mas é porque tinha que acontecer. Ah, porque Jesus marcou um encontro com essa mulher nesse dia. Não, se a Lília não tivesse os frutos do Espírito Santo, ela podia ficar até brava, porque tem gente que é assim, né? Ah, mas como assim, pastora? Eu tô no culto e me interromperam ali, me chamaram para orar? Não, eu não queria que me interrompessem. Eu tô cultuando. Mas pelos frutos do Espírito Santo, a pessoa vai e fala, peraí, deixa eu ver. Deve ser alguém precisando de mim. Alguma coisa está acontecendo. É claro que a gente sabe que às vezes tem coisas que o inimigo faz para atrapalhar, mas não vamos entrar nesse mérito. Quando você tem amor, você tem também a compaixão, a misericórdia. E aí você ora por alguém, você doa o seu tempo. E grandes coisas acontecem. Se Deus não fizer através de mim, de você, Deus vai usar outro que tem os frutos do Espírito Santo para fazer.
Mas é muito bom. É maravilhoso, é algo que não tem preço. A gente vê os frutos do Espírito Santo se manifestando em nós, se manifestando através de nós, na nossa casa, em todos os lugares por onde a gente passar. Ah, gente, é tão bom. É tão bom você ver... pensa quando tem alguém cheio dos frutos, que aí fala assim, essa pessoa chega perto da gente e fala assim, nossa, que maravilhoso é ficar perto daquele irmão, é ficar perto daquela irmã, esse irmão transmite uma paz. Nossa, essa pessoa tem uma presença tão boa, que você conversa com ele ali, você conversa com ela, você não cansa. Você não cansa de falar com ele, é tão gostoso ouvir a voz dele, ouvir a voz dela. Gente, é fruto do Espírito Santo. Agora, também a Aline Souza está falando que você transmite essa paz, Henrique. Oi? A Aline Souza, da Paraíba, está falando aqui que você transmite essa paz que eu estou falando. Sabe aquela pessoa que... o Henrique, ele é calmo, ele não fala muito, não. No dia a dia, o Henrique não fala muito, não. Eu falo por nós dois. Misericórdia. Né, Henrique? Henrique é mais quieto, ele ouve e observa mais. Só que ele é uma pessoa que transmite paz. E é bom que a gente seja essa pessoa. Agora, por outro lado, tem aqueles também que você ouve e fala... Você chega perto e fala... Meu Deus, misericórdia, que pessoa atribulada, não aguento ficar 5 minutos perto daquela pessoa. Eu sou agitada, Deus me livre. Só Jesus, né? Deus é lindo, Deus é poderoso e Ele tem para nós tudo de melhor. Busque. Pastor, mas eu sou agitada. O Rian Mateus falou, eu sou essa pessoa agitada. Jejum pela sua vida e busque os frutos do Espírito Santo. Jejum que a gente faz, a gente já explicou aqui. Só podem ser apresentadas ao Senhor motivos espirituais para que você jejue. Então comece a jejuar. Peça para o Senhor os frutos do Espírito Santo na sua vida, para você parar de ser agitado. Porque não é bom, gente, não é bom para a saúde. É claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, que nem o Henrique falou, Deus não rouba a nossa identidade, quem faz isso é o diabo. Deus não muda a nossa personalidade, Ele melhora. E então, tem pessoas que sempre vão ser mais ativas, que sempre vão ser... Tem gente que não aguenta ficar parado, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Mesmo aquela pessoa que faz tudo rápido, que está ali sempre em movimento, e vai para lá e vai para cá, e quando não tem o que fazer, ela procura o que fazer porque ela não gosta de ficar parado, mesmo essa pessoa pode ter os frutos do Espírito Santo e deve ter os frutos do Espírito Santo na sua vida. Ser ativo, ser produtivo não tem nada a ver com ser agitado, é completamente diferente. Não dá pra gente ficar sendo acelerado não, porque só faz mal para a saúde, né? A Ruth Silva disse... Isso aqui vale a pena explicar rapidinho. A Ruth Silva disse assim, que tem aprendido... Deixa eu ver aqui. Tem aprendido que todos têm o Espírito Santo, mas em alguns o Espírito Santo está adormecido. Se eu tiver errada, os pastores me corrijam. Você está errada. O Espírito Santo não adormece, não. Não adormece, não. Não adormece. Ou tem ou não tem. Ou tem ou não tem. Às vezes é a gente que decide não agir com os frutos do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo não adormece. Somos nós que falamos, calma aí, nessa hora não quero saber, né? E é como a pastora Glaucia acabou de falar, ou tem ou não tem. Se você falar, eu tenho mansidão, eu tenho paciência, mas fé não tenho. Não engraçado, tenho. Né? Todos os frutos andam juntos, né? Estão interligados. A melhor forma de explicar muitos pastores, teólogos usam, né, esse exemplo. Os frutos do Espírito Santo vamos pegar aí uma mexerica, né? E aí, cada fruto é um gominho daquela mexerica. Sim, nosso pastor usou isso esses dias. Usou esse exemplo também quando ele falou lá na igreja sobre os frutos do Espírito Santo.
E é justamente isso. Você não abre uma mexerica e tá faltando gomo. Não. Né? Ela vem completa. E se faltar um gomo, todos os outros caem. É incrível isso, né? Desmonta. Gente do céu. Se você tira um, que coisa todos os outros caem, desmonta. Então, se tá faltando em você, é porque, na verdade, você não tem nenhum do Espírito Santo. É porque em determinadas áreas você consegue agir com mansidão, né? Em determinados momentos você consegue agir com brandura, com bondade, mas se falta um, não tem todos os outros. Não tem o Espírito Santo. Todos os outros caem. Todos os outros caem. Que coisa. É verdade. Nossa, esse exemplo da mexerica é perfeito. Glória a Deus e aleluia. Bom, gente, Deus é lindo. O Espírito Santo... A Maria Cristina disse, mas o Espírito Santo afasta quando a pessoa deixa Jesus, claro. Oi? O Espírito Santo afasta quando a pessoa deixa Jesus, é claro, né? Exatamente. Exatamente. Ai. A Regiane Silva quer uma explicação aqui. Gente, a gente vai encerrar o culto, já vamos orar, né? Mas já vamos orar. ela falou, o Espírito Santo age nos nossos sonhos também? Me explica. Agir em nossos sonhos? Como assim? Como assim? Ficou vaga a pergunta. Não entendi. Deus, ele pode nos dar sonhos, né? Deus pode nos dar sonhos e às vezes Deus nos alerta através de sonhos, né? Deus às vezes nos revela coisas através de sonhos, logo é o Espírito Santo agindo. Né? Agora, não sei se você queria... Se é nesse sentido, né? Se é nesse sentido que você quer saber, né? Glória a Deus, né? Vamos orar, né? Vamos orar. Pode orar, né? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, louvado, engrandecido seja o teu nome. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa mensagem, Pai querido, tão edificante. Mensagem que nos fortalece, que nos dá graça. Senhor, nós temos remédio maravilhoso para tudo na nossa vida. Esse remédio, Senhor, são 9 comprimidinhos que a gente nem precisa comprar. São os teus frutos, Pai querido. Louvado e engrandecido seja o teu nome, que o Senhor nos deu de graça. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos ensinado. O Senhor é um Deus lindo, um Deus poderoso que não desiste de nós. E para quem não tem, que possa ter, em nome de Jesus, os teus santos frutos, Pai. Senhor, que a gente possa despertar para justamente entender que não devemos aceitar doenças que o mundo coloca em nós. Doenças que a gente sabe que existem sim, mas tem uma influência muito forte do demônio. Para nos afastar de ti, para nos afastar da tua presença, para nos deixar dependentes de outras coisas que não são os teus frutos. A única dependência que nós temos que ter na vida é do Senhor, é da tua presença, é dos teus frutos em nós. Nós temos que ser dependentes sim, mas do ar que o Senhor nos dá para respirar. Nós temos que adorar a ti, respirar adoração, desejar sempre mais e mais de ti. E nós temos visto que muitos estão dependentes de outras coisas, Pai, se afastando da tua presença. Muitos cristãos aceitando diagnósticos, Pai, que o Senhor não deu. Isso tudo é falta de entendimento, é falta dos teus frutos. Nós não dizemos de maneira nenhuma que é para viver sem orientação médica, que é para viver sem informação, porque o Senhor, todo-poderoso, maravilhoso, qualquer descoberta da ciência, mesmo que eles não acreditem em ti, mas qualquer descoberta da ciência só acontece porque o Senhor permite. Nós sabemos disso. Podemos lançar mão de tratamentos. Podemos usar medicamentos, isso não é errado. Até porque, Senhor, cada medicamento
seja feito em laboratório, mas eles têm um princípio que vem de plantas, que vem de coisas criadas por ti. Tudo está interligado, mas é tão maravilhoso perceber que é o Senhor que pode nos curar. Se muitos podem até pensar, Pai, se o remédio veio do Senhor, ela mesma acabou de falar que os princípios vêm de plantas, que o homem descobriu. Então por que eu não posso usar sempre? Por que eu não posso tomar sempre? Não posso ser dependente, usar, como muitos dizem, remédios de uso contínuo, porque quando nós exercitamos, usamos a nossa fé, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aleluia, um Deus lindo, maravilhoso, muda diagnóstico. O médico pode até dizer, você vai tomar esse remédio por toda a vida. Não estou dizendo, Senhor, para ninguém pegar e abandonar tratamento e rasgar receita, não. É necessário orientação médica. Mas, Pai, o Senhor é um Deus tão poderoso, o Senhor é um Deus tão tremendo que se a gente usa a nossa fé e a gente busca, o Senhor cura. E nós só precisamos ser dependentes de Ti. Fortalece essas mulheres que necessitam, meu Deus, dos Teus frutos. Todas nós necessitamos. Fortalece, Senhor, os homens, a cada obreiro, a cada servo, fortalece o teu povo, Pai. Visita, Senhor, também os enfermos, a nossa irmã aqui pedindo oração pela família dela, pessoas que estão com Covid. Senhor, estende as tuas mãos para cada um, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Nós oramos, apresentamos os desafios, as preocupações a Ti, já sabendo que o Senhor está tomando conta de tudo, entrando com a providência e que o Senhor vai nos dar vitória. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, assim nós oramos, Pai querido, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe você de forma extraordinária. Um abraço para você que